Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo, meu querido irmão da Igreja Batista Zona Sul, todos que estão ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo. Para nós é um prazer estar mais uma vez com vocês, para a gente compartilhar uma reflexão, pensar um pouco sobre esse período que nós estamos vivendo e queremos renovar o nosso convite para que quando tudo terminar, mais uma vez, a gente possa estar juntos, celebrando a vida, a alegria, a felicidade de podermos nos abraçar, louvar e engrandecer o nosso Senhor. Hoje é um dia muito especial, extremamente especial, é o Dia das Mães. Nós queremos começar dando os parabéns a todas as mães. Eu quero parabenizar a minha mãe, a dona Dorcas também, 92 anos de idade, firme e forte. Para mim é uma alegria ter ainda minha mãe comigo nesse instante. E a gente não poderia falar de outro assunto nesse dia de hoje, senão desse tema de Dia das Mães, não é? De ser mãe, de gravidez, etc. Por isso nós vamos falar hoje sobre gravidez, dor e esperança. Sim, dor e esperança também ao mesmo tempo. Esse período de gravidez, inclusive, ele é marcado justamente por essas duas palavrinhas, não é? Esperança e dor. Dor e esperança ao mesmo tempo. Na verdade, primeiro vem a esperança, né? Toda mulher, ela tem o desejo, ela quer, imagina-se grávida, imagina-se mãe. Então, primeiro vem toda uma expectativa a esse respeito. Aliás, a expectativa é a prima da esperança, né? As duas caminham bem juntos, né? Então, existe aquela expectativa da gravidez, essa expectativa tô grávida, não tô grávida. Depois a expectativa vai ser homem, vai ser mulher. Depois a expectativa será uma pessoa saudável, vem os exames e etc. E a gente quer ter a segurança, a certeza de que aquela criança está bem. E depois vem a esperança e a expectativa dos preparativos para o nascimento da criança. Essa expectativa, aí vem a compra dos preparativos, né? Aí vem a compra do quarto, vem a compra das roupinhas. As mães ficam ansiosas, às vezes já querem sair, desandar pelo meio da rua, comprando tudo aquilo que poderiam imaginar a respeito do nascimento da criança. Enfim, é sempre assim. Primeiro vem essa esperança e essa expectativa e depois vem a dor, que é outra coisa que caracteriza a gravidez, não é? Ou seja, dizem que a dor do parto é uma dor que não tem comparação, não tem igual, e eu acredito sinceramente nisso com certeza absoluta pelos testemunhos das mulheres que falam a esse respeito. Mas eu quero nesse dia de hoje falar sobre uma mulher em que essas palavrinhas se inverteram. Primeiro para ela veio a dor e depois veio a esperança. Ela se chama Ana, não é? E a história dela, e eu gosto de contar histórias, eu tenho contado histórias aqui a respeito de guerras, de terremotos e etc. E Ana, no capítulo 1 de 1 Samuel, de um livro chamado 1 Samuel, né, que conta um período que era o período dos juízes na história do povo de Deus, diz assim exatamente. Vou contar a história dela para depois a gente ter algumas reflexões a esse respeito de por que na vida dessa mulher a dor veio primeiro e depois a esperança. Diz assim esse texto: houve um homem em Ramatim Zofim, que era uma região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana. Elcana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor Deus dos Exércitos, em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções desses a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava muito, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, a rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. Por isso acontecia ano após ano, imagine isso, ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste?
Será que eu não posso para você ser melhor do que 10 filhos? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, porém, Ana, tendo comido e bebido em Siló, se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, muito, muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei por todos os dias da sua vida ao Senhor. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela. Ana, porém, só orava com o coração. Os seus lábios se moviam, porém ela não saía nenhuma voz dos seus lábios. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Ana, porém, respondeu: Não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte nenhuma. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta tua serva é uma pecadora. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era mais triste. E o seu semblante já não era mais triste. Que Deus queira nos abençoar na compreensão dessa história e na reflexão que nós vamos fazer nesse instante. Na vida de Ana, primeiro vem a dor e depois vem a esperança, como eu disse no início. Essa dor é a dor emocional que advém da impossibilidade ou das impossibilidades. Ana não podia ter filhos, como o texto nos coloca aqui no início. Aliás, a gente poderia dizer que praticamente todas as dores emocionais, elas advêm exatamente da impossibilidade que nós seres humanos temos de fazer algumas coisas em prol de nós mesmos ou de qualquer uma outra pessoa. A dor que vem da impossibilidade da gente não poder realizar alguma coisa é muito ruim, é muito forte, é muito grande. Ana era uma mulher que ela tinha sede de ter um filho. Claro que existe todo um contexto, né, que justificaria exatamente isso. Para o povo judeu, ter filhos era uma bênção maravilhosa. A primeira ordem de Deus foi crescer e multiplicar-vos, e Ana não podia cumprir essa ordem. Se a gente vai até o Salmo 127, versículo 3, a gente vai ler assim, que herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre é o seu galardão, ou seja, a sua recompensa, a coisa maravilhosa que existe na vida de uma mulher. E a gente percebe que as mulheres, elas parece que só se sentem plenas quando elas são mães, se realizam como mães também na sua vida no dia a dia. Então Ana não podia fazer isso. Então essa dor que vem da impossibilidade, essa dor emocional que vem da impossibilidade, ela é muito forte na vida de qualquer mulher. E ela dá origem a outras dores que a gente vai discorrer aqui na vida de Ana também com vocês. Imagine só que a segunda dor que vem na vida de Ana é a dor do bullying. E aí, bullying é uma palavra moderna, né? Que a gente tem hoje para justificar quando alguém é emocionalmente oprimido por outras pessoas, né? Esse é o bullying. E Penina, que era a chamada rival de Ana, a outra esposa, entenda que nessa época o homem poderia ter duas esposas, provavelmente Ana foi a primeira esposa, e como ela não podia ter filhos, ele tinha o direito de ter uma outra mulher para poder ter filhos também. Então Penina, que significa coral no hebraico, talvez alguns dissessem que seria uma cobra coral, né? Ela irritava Ana excessivamente. Perceba que a Bíblia dá uma ênfase nisso, o livro de Samuel dá uma ênfase nisso. Ele diz assim que ela irritava excessivamente, ou seja, ela não perdia a oportunidade, ela não deixava por menos, ela efetivamente massacrava Ana porque ela tinha já filhos e filhas, no plural, enquanto Ana não tinha. É claro que o Elcana amava mais a Ana, mas ele tinha que ter filhos para
dar a continuidade à sua descendência também, por isso tem essa segunda mulher chamada Penina, não é? Que massacrava Ana. Então a dor que vem da impossibilidade gera a dor também do bullying feito pela outra, para que ela pudesse se sentir humilhada diante da família de todos que estavam ali. Mas a segunda dor que decorre da dor da impossibilidade é a dor do choro, é a dor do fastio. E eu posso perguntar para você, dói ou não dói? Você já chorou por alguma dor emocional em sua vida? Você já sentiu fastio? Você já deixou de comer em algum momento de sua vida? Porque a dor era tão grande que você não tinha fome nenhuma, não sentia fome nenhuma em sua vida? Eu já. Eu lembro muito bem de uma noite em que eu estava tomando um banho e as minhas lágrimas elas se misturavam com a água do chuveiro. Eu não sabia se a água que jorrava mais era do chuveiro ou era dos meus olhos. Tanto é que eu chorava naquele instante. E esses são os momentos em que eu digo que são momentos memoráveis, né? São noites que a gente não esquece, que a gente divide às vezes apenas e tão somente com Deus e com mais ninguém, porque na verdade a dor é muito grande e é uma dor própria, pessoal de cada um de nós, não é uma dor que a gente vá dividindo por aí com outras pessoas. Então a dor da impossibilidade gerava a dor do bullying, gerava a dor do choro, a dor do fastio e também gerava a dor da tristeza. O seu esposo Elcana dizia para ela assim: por que você está tão triste? Por que você não come? Na verdade, eu não te dou a porção dobrada, ou seja, quando eu faço o sacrifício, que o alimento sobra e que eu entrego uma porção para cada um, eu não dou duas porções para você. E ele chega a dizer assim: e eu não te sou melhor do que 10 filhos que você possa ter? Ele amava muito, ele era apaixonado por Ana, na verdade, e fazia tudo para minimizar essa dor que ela tinha. Mas só que existe uma coisa: para essa dor emocional não existe um sistema de compensação. Por mais que ele quisesse compensar, por mais que ele quisesse, na verdade, suprir, o vazio ia continuar ali. Ele não poderia dar os filhos que Ana queria, ele não poderia gerar filhos do ventre de Ana. Então não tinha como fazer isso. Às vezes, quando alguém está sofrendo muito, ou então a gente mesmo faz isso com a gente mesmo, a gente tenta suprir com um sistema de recompensa de alguma maneira. Algumas pessoas vão para o shopping comprar, para ver se supre essa necessidade. Outros fazem viagens, outros se dão guloseimas, doces e etc. para ver se supre a necessidade, mas não tem como suprir uma necessidade de uma dor emocional de jeito nenhum. Não há compensação para isso, não há presentes que justifique isso ou que possa mudar esse tipo de situação nenhuma. Mas além da dor do bullying, da dor do fastio, do choro, além da dor da tristeza, Ana também sofria a dor da amargura. No versículo 10, ela diz assim que estava amargurada de alma, Quando nós somos quebrados pela vida, nós temos uma tendência de nos amargurarmos. Cada vez que a vida nos dá uma pancada, que nos quebra de algum jeito, de alguma forma, de alguma maneira, a gente se sente amargo. E a amargura é justamente isso, a gente vai se tornando amargo ao longo do caminho. Aliás, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 5, ele vai dizer assim: não deixe que brote dentro de você nenhuma raiz da amargura. Ou como numa nova tradução da Bíblia a Mensagem diz: não deixe que essa erva daninha da amargura se espalhe dentro de você, porque você vai se tornar uma pessoa amarga como fel e não uma pessoa doce como mel. E isso Ana sentia naquele instante. Mas ainda a Ana sofria de uma outra dor decorrente da dor da impossibilidade, que era a dor da aflição. Na sua oração ela vai dizer exatamente isso. Não me entenda mal, é que eu sou uma mulher, veja bem, ela diz assim: eu sou uma mulher que estou em aflição. Ela não diz assim, eu estou aflita. Ela diz que ela própria já é em si essa aflição. E o que é a aflição, na verdade? A aflição é essa mistura de dor, ânsia e, ao mesmo tempo, agonia. Isso é a aflição. A aflição é a mistura da dor, da agonia
e da ânsia que a gente tem por sair dessa situação. A ansiedade que a gente tem de sair dessa situação em nossas vidas. Então veja bem, Ana sofria a dor do bullying, sofria a dor do choro e do fastio, ela sofria a dor da tristeza, ela sofria a dor da amargura, ela sofria a dor da aflição, mas ela ainda sofria a dor da angústia. Ela diz assim, eu sou uma mulher angustiada de alma. Ela não diz eu estou angustiada, ela diz eu sou a angústia em si. Eu sou a angústia em si. E o que é angústia? Angústia é o estreitamento do teu mundo interior. Angústia é quando você se sente dentro de você tudo apertando. Angústia é aquele nó na garganta. Angústia é quando a gente sente aquele peso no peito e a gente fica agoniado, como a gente diz, né? Essa é a angústia que Ana também sentia naquela hora e naquele momento. O seu mundo interior se estreitava, se estreitava, se estreitava, se comprimia e o peso era muito grande diante dela naquele instante. Isso é a dor da angústia também. E é aqui que eu quero parar um pouquinho e fazer algumas observações. Primeiro, é que, como eu disse para você, na vida de Ana primeiro vem a dor e depois vem a esperança. Nos tempos de pandemia, a gente não tem apenas mulheres sofrendo porque não podem ter filhos, mas nós temos mulheres também sofrendo porque perderam filhos. Nós temos mães sofrendo porque perderam filhos. Nós temos filhos sofrendo porque perderam mães. Nós temos maridos sofrendo porque perderam esposas. E aqui nós tivemos um caso muito sério. Aqui em Recife nós tivemos um caso muito sério em que uma senhora, jovem senhora de 30 e poucos anos, grávida, foi obrigada a ter um neném porque estava com o Covid e ela veio a falecer e a criança agora essa semana foi que saiu do hospital e está com o pai. Então se mistura a dor, se mistura a esperança ao mesmo tempo na vida dessa família com essa criança que chega. Mas também eu já tive notícias de maridos que perderam esposas e esposas que perderam maridos, como uma amiga minha, e eu sei da dor e do sofrimento que ela está passando nesse instante, apesar da esperança que também brota dentro de si. Enfim, eu quero dar minha palavra de solidariedade com essas mais de 10 mil pessoas ou famílias, né, que já perderam pessoas no nosso país. E eu não posso passar por esse dia sem também imaginar a dor e o sofrimento que essas pessoas estão passando nesse instante. Mas aí a gente pergunta, né, e o que fazer quando essa dor nos atinge? Como sair dessa dor e ir para a esperança? É aqui que eu quero voltar para a história de Ana mais uma vez. Eu quero dizer que você e eu e todos nós devemos fazer pelo menos algumas coisas que Ana também fez. O que fazer diante dessa dor da impossibilidade? Porque quem perde um filho hoje, por exemplo, num hospital e não consegue nem se despedir dele de uma forma correta, se sente impotente, se sente assim, vivendo essa impossibilidade de nem experimentar um luto de uma forma adequada. O que fazer então diante disso? O que fazer diante da dor da impossibilidade da mulher que não pode fazer nada pelo marido ou do filho que não pode fazer nada pela mãe? Primeira coisa, faça o mesmo que Ana. Derrame a sua alma diante do Senhor. Derrame a sua alma diante do Senhor. Ao ser questionada por Eli se estava embriagado ou não, a Ana responde, não se trata disso, meu Senhor. Se trata de que eu estou derramando a minha alma perante o Senhor, porque a minha ansiedade e a minha aflição é muito grande. O que é derramar a alma perante o Senhor? É você abrir o seu coração. É você dizer o que se passa dentro de você. É você não maquiar as suas emoções. É você dizer para Deus assim, eu estou triste, eu estou angustiado, eu não sei como orar, eu não sei como fazer isso. Deixe que o próprio Espírito Santo de Deus, ele interceda por você com gemidos inexprimíveis, porque Deus vai saber do desejo do teu coração. Ele quer estar junto de você na sua dor, no seu sofrimento, assim como também na sua alegria, na sua felicidade, com certeza. E aí, diante disso, do momento em que Ana derrama-se perante o Senhor, e eu fico imaginando a alma dela se derramando perante Deus, através das lágrimas, do sofrimento, das dores, das orações que ela exprimia naquele instante, e ali olha para ela e diz assim, vá em paz,
vá em paz. A mesma expressão que Jesus Cristo usou várias vezes lá no Novo Testamento. Vá em paz, porque o Senhor te ouviu. Vá em paz, porque o Senhor te ouviu. E parece que daquele momento em diante, a Ana teve um banho de paz em sua vida. Ana saiu dali em perfeita paz. Já não existia tristeza, já não existia amargura, já não existia aflição, já não existia angústia, já não existia a dor do bullying. Não. A paz tomou conta do seu coração. O banho de paz, a paz que excede a todo o entendimento, caiu sobre Ana naquela hora, caiu sobre Ana naquele instante ao ouvir o profeta. E a atitude dela muda completamente. O texto nos diz que daquele momento em diante ela seguiu o seu caminho. Ela seguiu a sua caminhada com Deus. Ela se alimentou. Ela comeu. Ela não estava com fastio e com fome. Aliás, quem está com fastio nem sente fome, né? Na verdade. Ela não estava sem desejo de comer. Ela comeu. Ela continuou a sua caminhada, ela continuou a sua vida, ela se alimentou para fortalecer o seu físico naquela hora. E o texto termina com uma frase que eu acho magistral, um detalhe significativo, um detalhe maravilhoso que torna a Bíblia verdadeira. As histórias da Bíblia, através dos seus detalhes, que não precisariam estar ali, justificam que ela é absolutamente verdadeira. O texto diz assim: e o seu semblante já não era mais triste. E o seu semblante já não era mais triste. A tristeza foi embora, desapareceu. Aí vem a pergunta, por quê? Por que a tristeza desapareceu? Porque o seu semblante agora já não era mais triste, era alegre, era feliz. Não mudara nada. Ana, ao sair do templo, ela não saiu grávida do templo. Ana saiu grávida de esperança. A gestação da esperança já estava dentro de si. A gestação daquilo que nos dá ânimo, daquilo que nos revigora por dentro, daquilo que nos faz querer caminhar mais e mais e mais e mais, consciente de que o futuro tem um propósito, tem um sentido. Você que caminhou até aqui, mesmo em dor, em sofrimento, como mãe, ou como filho, ou como pai, ou como irmão, como qualquer coisa, como amigo, se você gestar a esperança dentro de você, porque você tem certeza de que Deus, na verdade, está respondendo a sua oração, já respondeu a sua oração, o seu semblante já não será mais o mesmo de jeito nenhum. Ana, ela havia encontrado a paz naquele instante, ela havia encontrado já o seu filho dentro de si, mesmo sem ele estar gerado ainda dentro de si. Por isso que eu dei o tema de hoje, gravidez, dor e esperança. E eu espero sinceramente que você, meu amigo, minha amiga, que me ouve, possa também gestar a esperança dentro de você. Eu sei que a caminhada pode ter sido difícil até aqui, somente dores, sofrimentos e problemas, mas saiba, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração. Encontre a paz. Passe a engravidar-se da esperança de Deus e certamente Ele te abençoará. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus te dê esperança. Feliz Dia das Mães a todas as mães maravilhosas desse mundo. No nome de Jesus. Amém.